Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado, né? Mais um papo de domingo, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos ao papo de domingo de hoje. O tema é uma história de Chico Xavier. Então, Chico Xavier tem várias histórias, né? Eu tirei essa história, ela tem um propósito. Na meu ponto de vista, essa história é mais uma missão de Chico, e depois eu vou citar um exemplo de uma missão minha também, de várias que eu já tive. Chico Xavier, ele falava que depois do Brasil, para se divulgar a doutrina espírita, seria o inglês dos Estados Unidos. Ele esteve em alguns países da Europa, né? Então ele achou, né, que o melhor é fazer isso. Então, quando ele tinha tempo, ele fazia isso, né? Mas ele não tinha recursos econômicos, ele ganhava as passagens, as hospedagens e ia. E tinha um médico que ele tinha muito dinheiro, ele era rico, né? E esse médico adentrou a doutrina espírita, né? E queria fazer esse trabalho com o Chico Xavier nos Estados Unidos. Então ele pagou a passagem do Chico Xavier, ia pegar a hospedagem também. Só que dentro do avião, quando eles estavam indo lá para os Estados Unidos, o Emmanuel aparece para o Chico Xavier e fala para o Chico que as trevas ia colocar uma mulher que ia retirar esse médico do caminho, né? Aí o Chico Xavier conversou com ele, com esse médico. O médico falou: não, vamos sim, vamos continuar, vamos fazer esse tipo de trabalho. Aí chegando lá, eles ficaram hospedados, né? E eles iam para uma feira lá, acho que de medicina, alguma coisa assim, simpósio, né, uma palestra, e apareceu uma mulher bonita, né, e que também esse médico ele tinha um magnetismo muito forte de atração das mulheres. As mulheres se sentiam atraídas por ele. E eles começam a dialogar e ela faz um convite para ele fazer um estudo de medicina, né, de uma especialidade lá que ele gostava, no Japão. E aí ele foi, né? Só que no outro dia que ele comunica isso para o Chico Xavier, e deixa o Chico Xavier lá, paga as hospedagens e só deixa só o café pago. Então o Chico Xavier só tinha uma refeição. E o Chico Xavier saía todos os dias, né? E à noite, de madrugada, os espíritos iam lá visitar o Chico Xavier, eles ficavam conversando e tal. E aí chega no dia anterior, do vencimento, né, do Chico Xavier no hotel, o gerente fala com ele: olha, que ia vencer naquele dia e no próximo dia ele teria que fazer o pagamento. O Chico Xavier, tudo bem. Aí o Chico Xavier saiu, começou a falar com Deus. Deus, eu estou passando por essa prova, né, de ser morador de rua, né? Aí ele fala assim: mas eu não quero ser morador de rua, que não sei o quê. E quando ele está falando isso com Deus, para um carro grandão, né, aqueles carros lá, e sai com o chofer abre a porta e sai uma madame. E a madame chega toda eufórica para cima do Chico Xavier. E o Chico Xavier não estava entendendo direito, porque ela falava rápido demais e ele não entendia o inglês, né, muito rápido. Aí ele pedia para ela falar mais devagar, mais pausadamente, para ele entender o que ela estava falando. Aí ela fala que estava muito feliz, porque ela tinha feito uma promessa. Olha só, uma promessa de rico, né? Materialista. Ela tinha feito uma promessa. Se ela o primeiro
morador de rua, que ela encontrasse na rua, ela ia ajudar esse morador de rua. E ela encontrou o Chico Xavier, né, ali. E aí o Chico Xavier, ela levou o Chico Xavier para um restaurante, né? E aí ele comeu bastante, que ele estava com fome. E ele contou a história toda dele, né, para essa senhora. E ela, como tinha muito dinheiro, queria ajudar o morador de rua, ela foi no hotel onde o Chico estava hospedado, né, pagou 6 meses adiantado, né, com café da manhã, almoço e jantar, né, e falou: olha, se precisar de mais alguma coisa, deixou o cartão dela, pode me ligar, né? E Chico Xavier ficou ali para fazer o seu trabalho, né, ali. Então, por que eu trouxe essa história, né, para falar? Porque cada um de nós temos missões, e cada um de nós vai ter a missão naquilo que aguenta fazer, né? O Chico Xavier não tinha recursos econômicos, mas de tanto ele praticar o bem, Deus não deixou ele ao relento nos Estados Unidos, né? Deus deu ajuda dele. Por isso que a gente fala assim: Deus escreve certos por linhas tortas, né? E ele estava lá praticando a doutrina. Aí eu vou citar um exemplo meu, né, de uma missão minha. Dentro da minha família, eu fui primeiro a entrar para a universidade, né? Porque meus pais não foram à universidade. E eu fui o segundo de todos os parentes a entrar na universidade. Então, meu primo entrou primeiro, mais velho. Então, teve que ser respeitada essa hierarquia, né? E por aí vai. Então, o que acontece? Eu, assim, eu tinha uma fantasia de universidade, né? De entrar para a universidade, então eu estudava muito. Então, eu tentei 2 vezes o vestibular, passei nas 2 e entrei para a universidade. Então, lá eu fantasiava, né? Fazia as coisas que tinha que fazer, atuei em diretórios acadêmicos, né? Entrei para a UNE também, União Nacional dos Estudantes, na época. E lá, assim, eu me destaquei um pouco dentro da universidade, né? Porque eu tinha projetos, talvez mais adiantados do que alguns estudantes, né? Então, eu às vezes dava aula particular para eles, fazia trabalho para eles, para aqueles que não sabiam fazer trabalho. Eu ficava às vezes até de madrugada escrevendo, fazendo trabalho, né? Então, eu falei assim, sair daqui, vou fazer uma outra atividade. Aí saí, fiz uma atividade, ganhei um certo dinheiro, e aí eu conheci um empresário. Esse empresário falou assim: se você for para São Paulo, eu conheço todos os empresários de todas as empresas grandes que vai ajudar esse seu projeto. Aí eu fui para São Paulo, né? Não conhecia ninguém, eu tinha que me hospedar, me hospedei em hotel, gastei dinheiro, comida, né, e tal. E todos os dias, esse empresário, quando eu falava com ele me dava uma desculpa. Toda era semana que vem que ele ia me apresentar esses empresários. E nunca me apresentava porque não tinha tempo. Então ficou nesse caso 3 meses ele falando isso. Depois ele fala que não tinha condições de me apresentar. E eu fiz umas atividades lá, ganhei dinheiro e volto para o Rio de Janeiro. Quando eu retorno para o Rio de Janeiro, eu retorno sem dinheiro, né? Lógico. E eu falei: o que eu vou fazer? Né? Eu pensei assim, antes, dentro da universidade, eu dava aula particular. Por que não dar aula particular? Aí eu comecei a dar aula particular, né, de todas as matérias. E assim, aí tinha um detalhe: quem podia me pagar, me pagava; quem não podia, não me pagava. E era assim que eu vivia dando aula. Então aí, em pouco tempo, eu tenho 60 alunos por dia, de todas as séries, do CA, quinta, ensino fundamental, médio, vestibulando, quem vai prestar concurso. Então, estou procurando
procurava, eu estava dando aula de domingo a domingo, né? E aí, era só essa procura, né, de querer ter aula comigo. Até universitários tinham aulas comigo, que eles iam fazer prova para concursos, né? Então, acompanhei uma vestibulando até o terceiro, quarto ano no curso dela de Direito. Então, eu dava aula, e só que um detalhe, esses alunos para quem eu dava aula, a maioria deles eram alunos problemáticos, né? Alunos que tinham problema de separação dos pais, né? Só que eu não pregava religião, eu nunca preguei religião para ninguém. Eu não prego nada numa escola religiosa. E aí eram várias religiões, várias escolas, porque eram protestantes, católicos, umbanda e por aí vai. Aqueles que eram ateu, budista, né? E eu dava aula, vinha lá, eu dava aula, né? E eu estava de todas as matérias, né? De todas as matérias, química, física, né? Inglês, francês e tal. E aí, uns alunos me perguntaram assim, menores, né? Meninos e meninas, por que eu não formava um time de futebol com eles? E ser o técnico para eles, né? Que eu assumi uma certa liderança para eles. E aí, eu vou ver, porque eu não tinha recursos econômicos, como é que eu vou montar? Onde eu vou treinar isso? Aí eu entrei em contato com uma escola pública e ela me cedeu a quadra todos os sábados de manhã. Então eu não pagava nada. Aí ganhei jogos de camisas, né, para dar o treino para eles. Então eu comecei a treinar, dividir os meninos e as meninas, né? E aí todo sábado vinha. Eu falei, tem uma condição. Para entrar no futebol tem que estudar, está estudando. Não interessa estar estudando comigo, você tem que estar estudando e tem que passar de ano. Foi esse o meu acordo com eles. Então aí começou, vinha aquelas criançadas, todos adolescentes, né? Dia de sábado, né? Para eu trabalhar. Então eu fiquei 15 anos assim. E aí, nesse período, apareceu uma mãe me procurando. Falou, olha, meu filho tem 5 anos que está reprovado. Não sai da quinta série. E também, ele sai toda noite. Chega 4, 5 horas, 6 horas da manhã em casa, né? Não sei o que ele fica fazendo na rua, não tem dinheiro, né? Mas sai todos os dias. E ele já estava com envolvimento com drogas, né? Então, eu falei, manda ele vir aqui, que eu converso com ele, explico. Aí comecei a dar aula para ele, ele passou de ano, para a 6ª série. Aí da 6ª, eu recomendei para ele sair daquela escola, né? Não tinha nada contra a escola que ele estudava, mas para ele poder, porque ele já estava numa fase já meio atrasada, então para ele adiantar fazer supletivo. Então para ele procurar uma escola que ele fosse fazer supletivo. Aí ele passou de 6ª para a 7ª. Quando ele entra da 7ª para a 8ª, eu falei para ele o seguinte, se ele teria interesse de fazer, entrar para uma escola técnica do governo, porque ele pegava ali, tinha uma profissão e tinha mais base. Ele falou, mas não tenho essa base. Eu falei, mas como eu dava aula para essas escolas técnicas, né? Não para as escolas técnicas, mas para concurso, para os alunos que iam cursar essas escolas, eu falei, eu tenho todos os programas aqui de todos os cursos. Aqui é o de menos, eu posso passar para você, trabalho, né, isso aqui com você, e nós vamos estudando a matéria da 7ª para a 8ª, não, da 8ª, né, que ele estava na 8ª já, para ele fazer para o primeiro ano. E aí foi isso que aconteceu. Aí, mas antes dele fazer essa prova, ele se irmou de fazer um concurso para testar seu conhecimento. Mas aí ele passou para esse concurso e aí ele não, acho que pela idade dele, ele não poderia entrar. Acho que foi isso. Ele não foi, mas aí ele passa para a escola técnica. Então, essa escola técnica que deu essa profissão que ele tem hoje, que é patologia clínica, se eu não me engano. E ele fez essa escola técnica. Só que ele entra para lá, ele faz uma modificação.
Porque eu não trabalhava a religião com eles, eu trabalhava a matéria deles, mas trabalhava a espiritualidade, a minha moral com eles, né? E através dessa parte moral, que ele teve uma base, ele começa a mudar, aí ele sai das drogas, né? Ele deixa essa aula de droga, e ele vai ser ele entra, porque a família dele era tudo protestante, né? E ele entra para um templo espiritual protestante, e lá ele começa a absorver uma moral que os outros não tinham, né? Porque ele tinha muito contato comigo, e ele começa a absorver essa moral, né? De tudo que é de errado, ele questionava nas pessoas, e ao mesmo tempo ele começa a se elevar nos estudos, ser um dos melhores da sala, né, dele, estudando. Mas muito bem, aí passou essa fase, eu entrei para outro projeto profissional, né, e eu falei, não estava assim, não estava dando para me conciliar esse outro projeto com essas aulas. Aí eu falei para as mães que eu ia parar, né, de dar essas aulas particulares, porque eu não estava com esse outro projeto, que era a parte de fotografia, eu não estava conciliando esse tempo todo. E também ia parar com o futebol, não estava dando para mim, né? Então, dei minha última aula e parei com o futebol. Aí, tudo bem. Aí, mais ou menos, uns 3 anos atrás, né? Eu tô ali na Avenida do Maracanã, eu estava indo pro Maracanã, pro metrô do Maracanã, eu estava próximo ao metrô ali. Aí aparece uma ambulância, passa perto de mim, e dentro da ambulância, um paramédico, ela para no sinal, um paramédico começa a me gritar. Aí eu olhei para trás, ele, muito obrigado, né, por tudo, né, se não fosse pelas aulas, eu não estaria hoje aqui. E eu fiquei pensando nessa colocação que ele fez, né? Por que, né, se não fosse através das aulas, das orientações? Quando ele fala de orientações, que ele jogou no time também, e fala do meu lado moral que eu pregava para eles, né? E aí eu começo, que tudo na minha vida eu faço através de prece, eu começo a pedir informação. E comecei a fazer uma prece dentro do metrô, e pedindo, né, que eu queria entender o que é essa frase dele. Aí depois eu comecei a entender que aquilo era uma missão que eu tinha, né? E a missão que eu tinha era resgatar aquele grupo dos vícios das drogas, do envolvimento com as drogas. E eu não sabia que eu estava fazendo isso. Se me desse essa missão, algum espírito falasse para mim assim, olha, você vai ter essa missão, você vai ter que tirar determinados grupos, eu talvez não aceitaria, mas como é que eu vou fazer esse trabalho, né? Então, às vezes, nós temos missões na vida e não sabemos. E vamos lá e daqui a pouco elas vão sendo cumpridas, né? E olha só, eu tive que primeiro trabalhar meu lado intelectual, vem da história da universidade, eu saio de lá, trabalho bastante meu lado espiritual em cima dele, espiritualidade. Em nenhum momento eu falei de religião para eles, né? Eu só trabalhei minha moral e fiz o que eu tinha que fazer. Então é nesse contexto que às vezes nós temos missões e não sabemos que temos essas missões. E vamos lá e resgatamos o que temos que fazer, né? E é por isso que eu trouxe essa história, né? Que nós temos que ter fé. E fé vem através de conhecimentos, né? Nas coisas que nós queremos. Não adianta nada eu fazer uma troca de escola religiosa e não mudar o meu lado moral. Porque é o nosso lado moral que é mais importante. Não são escolas religiosas. É óbvio que dentro das escolas religiosas nós vamos ter esse fundamento moral. Mas quem não muda moralmente, né, e continua nos seus erros, não muda nada. Ele não consegue fazer reforma íntima. Então não adianta nada estar dentro de um templo espiritual
e fazer maledicência das pessoas, e trabalhar na corrupção das pessoas, de querer levar vantagem em cima das pessoas e de fazer uma opção de coisas erradas, né? Então não adianta nada se você não muda moralmente. E não adianta nada você também não escolher, não ter uma escolha para uma escola religiosa e não mudar a sua moral, né? E só fazer coisas erradas. Então é nesse contexto que eu conto essa história, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tá. O próximo papo de domingo é sobre quando um ateu ele começa a ter a crença em Deus. Então vamos entender assim: todo ateu ele não acredita em nada. Ele não acredita em Deus, ele não acredita no Mestre Jesus de Nazaré. Ponto. Quando esse ateu faz a desassimilação da matéria e vai para um mundo espiritual, ele vai para um plano ou colônia espiritual que só tem os seus pensamentos, ali só tem ateus. Só que dentro desse plano espiritual, dentro dessa colônia espiritual, tem universidade, onde ele vai estudar, e dentro dessa universidade não fala do Mestre Jesus de Nazaré, mas fala de Deus. Aí quando ele vai estudando Deus dentro dessa universidade, ele vai tendo conhecimento de um Criador, que é Deus, né? E aí ele começa a entender, para ele entender Deus, ele vai passando por ciclos, né? De ciclos de encarnações. E através desses ciclos de encarnações, ele vai tendo amadurecimento da sua consciência, entendendo quem é Deus, né? O ateu. Então é um processo de um ciclo longo para ele entender o que é Deus. Ele aí começa a ter a crença em Deus, né? Então vou falar sobre isso no próximo papo de domingo. Então não tenho mais nada para falar, né? Passo uma prece, agora passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E esse papo de domingo foi muito importante, porque o meu objetivo aqui foi de levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado por mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.